A popularidade do presidente segue em tendência de queda, segundo pesquisa Genial Quest, publicada nesta quarta-feira. De acordo com o levantamento, 57% dos brasileiros desaprovam seu governo, um percentual que cresce desde julho de 2024, quando estava em 43%. Os que aprovam a gestão do petista são 40%. E eram 52% em dezembro do ano passado. A partir de quando a aprovação passou a cair continuamente, apenas 3% dos 2.004 ouvidos em 120 municípios em 29 de maio até 1º de junho não souberam responder essa pergunta, o que mostra que todo mundo tem uma opinião. Além disso, 43% disseram ter uma avaliação negativa do governo, contra 26% que o enxergam de maneira positiva e 28% que o consideram apenas regular. Wilson Lima, mesmo se o Lula ou o Sidônio, os dois juntos, abrirem a torneira da gastança, seja para propaganda, seja para medidas populistas, vale isso, auxílio aquilo, você acha que ele consegue reverter essa espiral de decadência? Definitivamente não. Na verdade, eu vou ser mais incisivo. Com toda certeza, não. E sabe o que é mais curioso, Inácio? É que a própria pesquisa dá esses indicativos. Vamos colocar na tela, por gentileza, um primeiro gráfico, que é justamente o gráfico sobre a evolução da desaprovação do governo Lula. Se a gente for perceber ali, o índice de desaprovação do governo Lula fica um pouco, se acentua depois da crise do Pix e não volta, não recua. E tem um detalhe interessante desse primeiro gráfico, quando você sai do patamar de 56% para 57% entre março e maio deste ano, esse é o período que já é contaminado pela crise do INSS. Daqui a pouco o Rodolfo ele vai falar um pouquinho sobre isso. Tem um outro gráfico que também dá outro indicativo interessante, que esse é um ponto importantíssimo nessa pesquisa e que, na minha opinião, Inácio, joga uma pá de cal nesse governo. Por quê? Porque o governo Lula perdeu, é a primeira vez que uma pesquisa Genial Quest mostra que o índice de desaprovação furou a bolha dos católicos. 53% dos católicos desaprovam o governo Lula. Até então, os católicos ali mantinham uma certa tolerância com o governo Lula. Entre os evangélicos, o índice manteve-se estável. Deixa eu pegar o terceiro gráfico, que é outro gráfico importante que responde a tua pergunta, Inácio, sobre a questão das políticas públicas do governo Lula. Esse gráfico aqui da esquerda, ele mostra o seguinte, que há uma redução, isso aqui é muito, mas muito importante, há uma redução do índice de aprovação do governo Lula junto aos beneficiários dos programas do governo federal. É bom lembrar que o governo Lula ele aumentou o Bolsa Família e também instituiu o programa Pé de Meia, ou seja, dois programas importantes e que têm custo bilionário. Mesmo com esse gasto, você percebe que o governo Lula não consegue atrair esse eleitor. E você tem ali o índice de desaprovação de 44%, que manteve-se estável em relação a esse ponto dos beneficiários. Para quem não é beneficiário, você teve um aumento da desaprovação hoje, 61% das pessoas que não dependem do governo federal desaprovam o governo Lula. Então, Inácio, pode trazer para cá? E aí, meu querido, esse aqui é o ponto. Você vê que não tem dinheiro e não vai ter marqueteiro para conseguir resolver o problema da impopularidade do governo Lula. É só um milagre para poder salvar esse governo. E hoje pela manhã eu conversei com alguns parlamentares, e aí eu vou dar detalhes sobre essa história na edição de sexta-feira da Cruzoé, já trocando mensagens com parlamentares, conversando com parlamentares, cada vez mais temos a sensação de fim de festa de governo. Então, assim, e tem partido da base que já está falando para o governo Lula, tchau, hasta luego, até 2026.
E é interessante esse último gráfico que você havia mostrado, que mostra que mesmo entre os beneficiários a popularidade dele caiu, reforçando algo que o Rodolfo, que aqui está, já tinha dito em outras ocasiões e que você, Wilson, também disse, que as pessoas enxergam hoje os benefícios como algo de Estado e não algo pessoal do Lula, da pessoa física. Entre sair quem for o presidente, os benefícios continuarão vindo ou mesmo sendo ampliados, porque já se percebe que todo o governo os mantém ou os amplia justamente porque sabe que são medidas populistas / populares. E com isso, o grande asset, o grande valor que ele poderia ter junto a esse público se dilui, não é, Rodolfo Borges? É isso, boa tarde a todos. Eu acho que o Wilson fez deu um bom panorama aí da questão da popularidade do Lula a partir dessa pesquisa Quest. A gente já tinha analisado também aqui, acho que foi semana passada, a última pesquisa Atlas Intel. Elas estão um pouco no mesmo clima aí, mostrando que a situação para o Lula não é boa. Uma diferença só é que a Atlas Intel ela é mensal, então ela é feita com mais frequência do que a da Quest, que saiu hoje, tinha saído a última em março. Então, a Atlas Intel tinha pegado ali em abril, na última pesquisa, disponibilizada por eles, na penúltima, né? Disponibilizada por eles, que o Lula tinha conseguido se recuperar um pouquinho. Isso pode ter a ver, o Inácio estava até comentando na redação aqui outro dia, com uma questão sazonal, né? Chega num período ali de abril, os brasileiros já pagaram todas as contas do início do ano, material escolar e tal, e aí estão um pouquinho mais satisfeitos e aí ficam menos insatisfeitos com o governo. Curiosamente, essa pesquisa da Quest, ela mostra que, do ponto de vista da economia, os brasileiros estão menos incomodados do que estavam em março. Então, corroboraria isso. E aí, isso é uma péssima notícia para o governo Lula. Por quê? Mesmo estando um pouco menos incomodados, os brasileiros não estão satisfeitos ou isso não se reverteu na popularidade do governo Lula. E aí, uma das razões, que é o que também a pesquisa traz, é de que 31% dos brasileiros ou dos consultados, e portanto se projeta para o Brasil, consideram que o governo Lula é o principal responsável pelo escândalo do INSS, que é o que a gente já vinha dizendo aqui também, até fiz uma análise, publiquei agora no site da Cruzoé. A Cruzoé é a nossa revista semanal, mas tem um site com atualizações diárias, publiquei lá uma análise sobre esse assunto, relembrando uma análise que eu tinha feito no início do mês passado, eu decretava ali já que o Lula perdeu a batalha dos aposentados. Essa pesquisa da Quest agora, ela corrobora essa informação, quer dizer, ela corrobora essa análise. 31% dos consultados consideram que o governo Lula é o principal culpado pelo escândalo do INSS, enquanto apenas 8% apontam o dedo para o governo Jair Bolsonaro. O Felipe Moura Brasil fez a reconstituição toda política dessa história. A gente já destacou aqui, sim, várias vezes que o governo Bolsonaro tem uma parcela de responsabilidade pelo que ocorreu, está diluída por vários políticos. Agora, o que a gente vem dizendo é que, como o governo Lula é o governo de turno, tem perspectiva aí, quer se reeleger, tem ligação com os sindicatos e cabe a ele devolver esse dinheiro de alguma forma para os aposentados que foram lesados, obviamente ele seria o mais afetado politicamente por essa questão. Então, a pesquisa corrobora aí a análise que a gente vinha fazendo. A maior parte do Brasil, ou dos consultados nessa pesquisa, aponta o governo Lula como responsável pelo escândalo do INSS. E aí, outro dado muito ruim, 82% dos brasileiros ficaram sabendo dessa história. Então, praticamente todo o país sabe do escândalo do INSS e a maioria ali de 31%, comparando, por exemplo, o INSS foi culpado por 14%, é o segundo. O primeiro é identificado como o principal responsável pelo escândalo do INSS é o governo Lula. Então, péssimas notícias para o governo Lula em mais uma pesquisa de opinião.